Bom, nesse encontro com Denise Campos de Toledo, hoje com Ari Toledo, eu estou lendo aqui o livro dele, Os Testículos de Ari Toledo, e eu vou ler uma. Sou do tempo que fumar o cigarro era charmoso, do tempo que fretar no jardim era gostoso, o sexo era seguro e o avião perigoso. Aí a outra, ele era tão bom, mas tão bom que quando morreu até o dono da funerária chorou. Ari, eu vou passar para você o livro, porque eu sou péssima contando piada e eu não lembro nunca, eu tenho esse problema, eu não sei como é que vocês têm memória para conseguir fazer o show inteiro de improviso sem ler. Você não lê? Não, é tudo mentalizado. Impressionante, porque se falarem para mim, de repente, conta uma piada da Branco, assim, eu paro. Eu posso lembrar números de planos econômicos, eu posso lembrar a inflação de 10 anos atrás, eu não lembro uma piada. Eu queria saber quais as que você gosta aí. Então vamos fazer um acordo aqui. Eu não me meto em economia e você também não se meta a contar piada. Mas tem uma aí que você está falando do dólar, que você não gosta de dólar falsificado, você não gosta de falsidade. Tem aí, tem de economia também. É verdade. Eu detesto falsidade, principalmente a do dólar. Que aí pega no bolso mesmo. Mas, Ari, quais as que você gosta aí dos textos? Não, tem várias aqui, então. Por exemplo, essa aqui é vida. Os cientistas dizem que não há vida possível em outros planetas. E neste? Também é complicado. Herança. Estou gastando tudo que possuo. Quero morrer duro. É para poupar o choro dos herdeiros. Não. Culinária. Receita para fazer frango a mensaleiro. Você rouba o frango e faz do jeito que quiser. Mensaleiro, agora nós já seguimos bem adiante dos mensaleiros, né? Bem adiante dos mensaleiros, né? Casamento. O casamento é uma piscina de água hiperfria em que o tonto entra e depois fica falando pro amigo: vem, a água está ótima. Agora, me diz uma coisa, como é que a sua esposa, a Marli, vê essas piadinhas sobre casamento? Não, ela... História de sogra, como é que ela fica? Você leva pro show de orelha? Não, porque ela gosta, a Marli é fã do meu trabalho, tudo que eu faço ela gosta, entende? E gosta mesmo, né? Mas eu fiz um aqui para ela, Denise, olha aí. Quando perguntei a Marli o que ela descobriu em mim quando me viu pela primeira vez, ela respondeu: descobri que eu era míope. E não comprou óculos até agora, é isso? É isso? Ela continua com a miopia? Quantos anos, Ari? Já vai indo para 45 anos. 45 anos de casados? 45 anos de casados, mas eu acho sensacional porque jamais passou, né, pela nossa cabeça, entende, a ideia de separação. Sem brigas. Nunca pensamos nisso, né? Nós contrariamos o famoso ditado de que casal que não briga não é feliz, entende? E nós não brigamos e somos felizes, estamos aí há 45 anos. Eu acredito que Ari Toledo e Marli é uma exceção, né? Porque hoje em dia é muito difícil casal na televisão que dura a vida toda. Dá para contar nos dedos. Mesmo né? fora de televisão. Antes tinha essa história que era na televisão, agora a coisa se estendeu um pouco, né? Agora, com essa facilidade agora do divórcio, né? Então ficou assim. Mas sobre o casamento tem uma piada bonitinha que é assim, né? O menino falou pro pai: papai, quanto custa para casar? Ele falou: não sei, filho, estou pagando até hoje. E filhos também, né? Aí também vai. Filhos também. E filhos também, né? Aliás, em filho, eu me lembrei de uma piadinha bonitinha, né? Que é assim: a professora perguntou para o aluno quantos irmãos ele tinha. Falou: professor, eu não tenho irmão, só tenho irmã. Elas têm nome de flor. Então fala o nome das suas irmãs. Fala. Magnólia, Azaleia, Dália, Gardênia, Camélia, Perpétua, Tulipa, Jasmim, Violeta, Rosa, Hortência e Margarida. E a sua mãe? Trepadeira. Isso é bom. E a inspiração para essa notícia, para o humor do dia a dia? Você falou de várias coisas que são erradas aqui no Brasil, que são incoerentes no Brasil. É isso a observação do dia a dia? Essa é a observação do dia a dia. Sempre. Eu acho que você está o tempo todo atento? Sempre. Eu acho que todo humorista deve estar em constante observação. Se não fizer, ele está condenado ao ostracismo. Porque é através da observação, porque o riso é uma atitude social. O riso é social, é uma atitude social. Através do riso você analisa a sociedade inteira.
O Kama Sutra, por exemplo, através do sexo, ele analisa toda a sociedade, né? Expondo apenas técnicas de amor, né? Então, o riso é um fenômeno, assim, sensacional. O riso é uma arma poderosíssima. De crítica também, não é? Crítica. Porque vocês fazem com humor, mas você faz críticas a uma situação mesmo. A pessoa, né? armada do riso enfrenta tudo. Enfrenta poderosos reis, ditadores e tal, e acaba desmoralizando. Através do riso, o riso tem essa força, né? Pra você ter uma ideia, na década de 50, início da década de 60, existia um carro chamado um Fusca com teto solar. Era uma abertura que tinha em cima. E aí você imagina que o brasileiro, ninguém sabe quem fez, mas de que aquele era um carro de corno, porque a abertura em cima era para o chifre poder sair. Então quem tinha esse carro, a piada se espalhou, e quem tinha esse carro vendia depois por um preço bem menor. Por causa disso. Eu falei, não, que eu estou vendendo o meu carro, você quer comprar meu Fusca? Mas é teto solar. Não, então não. Eu pago menos. E pagava mesmo, porque depois ele tinha que mandar tapar tudo, nem levar no funileiro. E aí, sabe o que aconteceu? A Volks deixou de fabricar o teto solar. Porque encalhava nas agências, não vendia. Tudo por causa do quê? Por causa do humor, por causa do riso, por causa da crítica. Mas sabe uma coisa que às vezes dá inveja do humorista? Que o humorista pode falar coisas que nós não podemos. Porque Por a gente quê? tem muito entrevistado chato que não dá para você fazer determinados comentários. Então, o jornalista tem uma postura diferente. Você tem uma responsabilidade maior no que você fala. Por exemplo, quando você joga uma piada sobre a corrupção, é diferente do impacto de um jornalista, por exemplo. A gente tem que provar, vocês não. Sim, a gente tem... Bom, se a gente fosse processado, entende, pelas coisas que a gente já fez, pelas críticas que a gente faz, a gente estaria preso todo dia. Exatamente. Você vê, o Zé Simão, né? O Zé Simão estaria preso todo dia. E ele acompanha o noticiário dia a dia, de político. Na época da ditadura, o Zé Simão estaria preso. O Zé Simão não faria o primeiro comentário dele, no segundo ele não faria mais, entende? Então era terrível por isso. Hoje não, hoje você tem a liberdade. Eu falei, quando me perguntaram sobre o caso do Rafinha, eu falei o seguinte, olha, que a liberdade da expressão é tão linda, é tão democrática, que permite até as pessoas dizerem asneiras, dizerem bobagem, né, falar assim, agressões, etc. Você vê como é linda, né? Agora, como é que você vê o fato desse caso ter chegado à justiça? O quê? Do Rafinha. Sim, foi a Vanessa e o Boaz, né? Eles resolveram... Mas como humorista, isso te incomoda ou você acha que foi o caminho mesmo? Não, eu acho que é um direito que eles têm. Veja bem, antigamente você não podia falar que você ia preso. Você não podia falar, os olhos do presidente são verdes. Você estaria preso. Você viu, foi preso por essa bobagem, né? Quem não tem cão, caça com gato, né? Então, a pessoa, o humorista tem o direito de falar, não existe mais censura. Antigamente, Denise, tinha censura prévia, tinha censura no jornal. O Estado de São Paulo botava receita de bolo nas partes censuradas. Não sei se você lembra disso, né? Porque uma coisa muito registrada, né, da ditadura. Era adolescente na época. Então, uma coisa que fica no registro das pessoas. Exato. Então, não se podia falar. Então, você era supervigiado, policiado pelos SNI, pelos policiais do Departamento da Polícia Federal. Então, hoje não. Hoje acabou a censura. Você responde pelos abusos que cometeu. Olha, qual foi o melhor momento da sua carreira toda como humorista, que você tinha mais assunto, que era mais gostoso trabalhar? Bom, foi no início da minha carreira, em 65, foi quando eu passei a ser conhecido como Ari Toledo, que eu antes era apenas um ator do Teatro de Arena. Foi na época da ditadura? Foi em plena ditadura, foi em 66. Então decolou a carreira de humorista aí no meio da ditadura. No meio da ditadura, mas aí não existia ainda o ato institucional número 5, né? E daí a gente podia fazer alusões, fazer gracinhas, entende? Depois do ato institucional, a vigilância redobrou, então aí fomos muito mais vigiados, né? Eu fui preso uma das vezes porque em 68, foi no governo do Geisel que ele prometeu fazer a abertura, né?
Aí naquela época voltou a moda da saia com corte aqui em cima, né? A fenda lateral. A fenda, aí eu falei que a nova moda era a saia Geisel, porque a abertura é feita nas coxas, entende? E você teve problemas? Tive problema, claro. Mas você não imagina, qualquer coisa a gente era preso, né? Por qualquer besteira. O que me chateava é que os censores, né, não tinham capacidade para julgar, né? Você imagina que o Paulo Autran estava fazendo o espetáculo do Sófocles, o Eletra, e depois do ensaio, que tinha que fazer ensaio para censores, depois do ensaio o censor pediu o endereço do Sófocles para o Paulo Autran, queria fazer alguns cortes, mas queria consultar o autor. Aí o Paulo falou, eu não sei o endereço dele, ele morreu faz tempo já, não me lembro mais o endereço dele. Não, e jornalistas tinha isso, eles questionavam coisas meio absurdas, a gente vê o histórico, assim, não entendiam e na ignorância vetavam, ou deixavam passar também por ignorância. O que era terrível é isso, você vê uma pessoa completamente, né, incapacitada, julgar o Shakespeare, julgar o Chico, julgar o Jorge Amado, sabe? Isso aí é o que mais doía na gente, né? Sabe? Agora, como o humor entrou na tua vida? Como? O humor chegou à tua vida, você virou humorista. Eu desde criança, Denise. Já fazia graça? Desde criança eu sou um predestinado. Veja bem, segundo a minha mãe e o meu pai, quando eu nasci, os dois olharam e comentaram, olha o que nós fizemos, deram uma gargalhada, olha o que nós fizemos. O humor esteve sempre intimamente ligado na minha vida, que eu tenho a impressão que se eu não fosse humorista, a vida para mim seria... Mas você começou no teatro? Comecei desde criança. A vida para mim seria ridícula, seria, sei lá, absurda. Hoje, se eu sou um humorista, se eu sou conhecido, eu me tornei humorista não por vaidade de querer aparecer, tal, dar entrevista, dar autógrafo, nada. Por um motivo, né, uma necessidade imperiosa que eu tenho de extravasar a mim mesmo. Né? E você nunca fica de mau humor? Humorista fica de mau humor? Fica, lógico. Claro que fica. Você acorda aquele dia assim que você não quer fazer nada? Não, é lógico que a gente se irrita tudo, entende? Quando o meu time perde, eu fico chateado. Time você torce? Corinthians. Você anda bem chateado. Eu costumo dizer que o Corinthians é um time tão azarado que perde até na Bíblia. Você pode olhar lá, Coríntios 1, versículo 2. Mas tem time pior. Só para responder a sua pergunta sobre a minha ligação com o humor. Eu, desde criança, eu fazia as coisas quando eu era criança, as coisas hilárias, e eu não sabia que era humor. Porque eu era criança, eu não sabia. Eu me lembro quando o padre Arnaldo estava jogando bolinha de gude com os meus amiguinhos lá em Ourense, e o padre Arnaldo passou e falou assim, onde fica o correio? Eu falei assim, o correio, se passa o bar do seu Joaquim, já é o correio. Eu falei, tá bom, olha, não fique nessa poeira, tem micróbio aqui, hein, faz mal para a saúde. Em vez de ficar aí na poeira, vai lá na minha igreja, que eu vou ensinar para vocês o caminho de Deus. Sabe o que eu falei para ele? Vai tomar banho, padre, o senhor não sabe nem o caminho do correio, vai saber o caminho de Deus. Ele riu, e eu e os meus amiguinhos não rimos, ficamos assim. Você não entendeu? Eu não entendi porque que eu estava rindo. Você achou que ele ia ficar bravo? Então eu estava fazendo humor e não tinha consciência disso. É interessante isso, né? O Freud, no livro se não me engano, os Xistes, ele explica isso, que as pessoas às vezes cometem um gesto assim aparentemente normal, mas que no fundo é premeditado, só que você não tem consciência disso, certo? Então isso aconteceu comigo. Eu me lembro, por exemplo, quando a minha professora me bateu, porque eu falei que ela era gorda e feia, e ela era gorda e feia, eu não estava mentindo. Não era mentindo. E ela me bateu com a régua, naquela época era permitida a palmatória, né? E a minha mão ficou vermelha. Aí ela falou, se falar que eu sou gorda e feia, apanha outra vez. Será que eu falei para ela? E não pensa a senhora que me batendo, a senhora vai ficar magra e bonita. Apanhou de novo. Apanhou de novo, mas eu falei. Então ela riu, mas me bateu, né? Então essas coisas que eu fazia, quando eu bati num menino maior do que eu, na saída da escola, eu peguei, eu era bem maior, entende? E ele xingou a minha mãe, sabe? A minha mãe não era aquilo que ele tinha falado no xingamento, né? Aí eu peguei, né? Aí eu estava batendo, aí o senhor me segurou. Falou, você não tem vergonha de bater num menino menor que você? Sabe o que eu falei? O que o senhor quer? Que eu esperasse ele crescer? Pronta. O senhor riu e
eu não entendia, porque depois de adulto, fazendo um flashback da minha vida, me transportando para a infância, aí eu falei, não, eu tinha que ser humorista, porque isso, que eu lembro até hoje, isso, era tudo ligado ao humor. Então eu tenho a impressão, tenho certeza de que eu não escolhi um caminho do humor, eu acho que o humor me escolheu, eu acho isso. Bom, nós estamos só chegando ao fim. Eu queria saber o seu site. Você tem um site também, né? Tenho. Assim, meu site é www, né, ari.com.br. Diferente do Maluf. Do Maluf é www.paulomaluf@maisfaz.com.br. Deve ter muita gente com endereço parecido agora, por enquanto, né? E Ari, vamos repetir mais uma vez. Você está no teatro também aqui em São Paulo esta semana. Essa é a última semana. Eu estou lá desde agosto e termino agora sexta, aliás, sábado e domingo. É a última semana, então eu queria aproveitar, né, a audiência para avisar as pessoas interessadas que esta é a última semana. Sábado às 21 e domingo às 19 horas. Certo, e os planos depois? Os planos são vários, né? Eu tenho um novo livro que eu já estou escrevendo, tenho um novo show, tenho uma excursão para os Estados Unidos, Japão e África, e tem o lançamento de um DVD também. Então, as perspectivas para o ano que vem são excelentes. E viagem para o exterior, o humor é o mesmo? É o mesmo. Brasileiro que mora lá no exterior? Eu faço nos Estados Unidos, eu faço para a colônia, para os brasileiros. No Japão, para os decassegues, né? Nos países de língua portuguesa, sem problema, né? Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, etc. Né? Nossa, então, meses agitados aí pela frente. Agora eu vou ter mais público lá, porque o livro está sendo, né, editado lá também, né? O livro está sendo lançado lá nos países de língua portuguesa, né? É mais um cartão de visita para a gente, né? Certo. Ari, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa de estreia desse encontro com Denise Campos de Toledo. Foi Encontro com Ari Toledo. Adorei as suas histórias e recomendo aqui o livro, gente. Os Testículos de Ari Toledo. Então você acompanha, tem todo aí o histórico, falou que muitos anos de histórias que você foi anotando, né? Você vai dar muita São 800 frases. E 300 páginas. E dá para ir lendo aos poucos. Aos poucos. A pessoa pega ele vai horário livre e lê a prestação. Lê a prestação. Tá certo. Então, eu agradeço mais uma vez, Ari, agradeço ao nosso internauta que acompanhou aqui o nosso programa Encontro com Denise Campos de Toledo. Nós voltamos ao vivo na próxima semana, na próxima quinta-feira, mas você pode acompanhar a programação. Eu só queria, antes de me despedir, entende, dizer da minha alegria, o meu contentamento em poder fazer o programa de estreia, né, no seu programa, do Newton, e os meus parabéns, porque eu gostei, adorei ter feito esse programa, e deixo uma mensagem do meu ofício, ligado ao meu ofício. A ciência já provou, as pessoas bem-humoradas são menos suscetíveis às doenças relacionadas com o coração. Então, eu sempre digo, vamos levar a vida com um sorriso nos lábios. Se a vida te deu um limão, faça uma limonada. Se a vida te deu uma goiaba, faça uma goiabada. Se a vida te deu um cágado, dê esse cágado de presente para alguém. Então, terminamos esse encontro com um sorriso. E continuem com a gente.